Bem, pessoal, então, além de permitir customizar a forma como conjuntos são exibidos, o slot ele permite a customização de valores de propriedades, ou seja, de atributos ou métodos de objetos, tá? Então, para isso ser implementado, tá? O que é que precisa ser feito? Só que, ó, recapitulando, esse conjunto ele está exibindo as informações nome e quantidade de estados. Então eu irei implementar aqui um método def get quantidade de estados, tá? Que vai retornar self.quantidade de estados, e eu vou utilizar o decorator meta para fornecer um nome mais amigável para ele, e vou utilizar aqui, ó, o atributo decorator render e vou especificar um renderizador para esse valor, tá certo? O slot ele possui uma biblioteca de componentes visuais que eu posso utilizar para renderizar os valores das propriedades dos objetos. Eu vou criar um vídeo especificamente com essas bibliotecas para apresentar para vocês, mas a princípio eu digo que existe uma biblioteca chamada Badges que possui um componente chamado Primary e eu posso utilizar aqui, tá? Então eu vou trocar aqui na exibição do conjunto, ao invés de exibir a quantidade de estados, que é o atributo, eu vou chamar um método, certo? Então o framework ele vai utilizar esse componente visual para poder fazer a renderização, tá? Então ele já carregou aqui, quando eu atualizar, ele vai utilizar esse componente, tá certo? Então eu poderia trocar aqui, por exemplo, para o badge na cor vermelha, cujo nome é Danger, né? Então quando eu recarregar aqui a página, ele já trocou a cor, certo? Como eu falei, existe uma gama de componentes visuais, tá certo? Deixa eu apresentar aqui um outro interessante, que é o Progress. Imagine se isso fosse um percentual, tá certo? Então eu poderia simplesmente, ó, com a definição de um atributo, o decorator meta, exibir para o usuário agora uma barra de progresso, tá certo? Então eu consigo muito facilmente customizar como os valores das propriedades dos objetos eles são exibidos. Então você pode criar o seu próprio componente visual, tá? E isso se resume à criação de um template, tá certo? Escrevi aqui um template, ó, chamado quantidade estados.html com a seguinte regra: se o valor, né, porque o framework ele vai passar o valor da propriedade através da variável value, e aqui eu fiz uma regra: se o valor for maior do que 4, ele vai simplesmente colocar aqui na cor vermelha, tá? E ele também está adicionando aqui a palavra estados. Então, se eu vier aqui no renderizador e trocar, né, e colocar o nome do template, tá certo? Que eu criei dentro da pasta renders, dentro da pasta template, automaticamente ele vai utilizar esse template para renderizar o valor, certo? Quando eu atualizar aqui, ó, então ele já aplicou essa formatação. Então veja que muito facilmente eu consigo customizar a forma como os dados eles são exibidos na interface.